Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3 Escola de Filosofia. Na playlist Terapia, o tema de hoje é, afinal, o que se pode tratar na terapia? No vídeo passado, eu dizia exatamente do desconhecimento do serviço terapêutico, não só na modalidade psíquica, mas até mesmo em outros campos das terapias, como a quiropraxia, a naturopatia e etc., né, ligada aí aos fitoterápicos. Como é a minha área o aconselhamento filosófico, eu então comecei a pensar para ser didático, explicando aqui um conjunto de temas que podem ser conversados e tratados. Daí o nome deste vídeo, né, o que posso tratar na terapia. No caso dessa terapia de ordem psíquica, que eu também chamo de investigação psíquica. Vamos lá então aqui para rememorar na minha lista os temas. Luto, por exemplo, é um tema importantíssimo. E o luto em duas perspectivas. O luto da morte e de uma série de questões ligadas à morte. Por exemplo, em plena pandemia que nós vivemos, o medo da morte também nos empurra para esse conjunto temático, e também a ideia de separação. O processo de separação conjugal passamos por processos semelhantes ao da morte, e é tratado justamente como luto, como processo de luto. Lembrando que nas tradições mais populares de certas religiosidades, se tende a construir uma reflexão em torno do luto, que é para você não viver o luto, o que é a pior proposta. A dor do luto dói, infelizmente, e a gente tem que sentir essa dor. Qualquer projeto que diz que repreende essa dor em nome de alguma coisa, infelizmente essa dor vai ser maltratada e ela vai persistir e vai se arrastar e vai cobrar um preço energético da pessoa. Enfim, não é o aconselhado. Então, portanto, a ideia do luto é um dos temas mais importantes, tanto na separação quanto na questão da morte. Depois nós temos os processos de identidade. Inicialmente está ligado à ideia mais juvenil sobre a identidade, a definição de quem eu sou, mas é um tema que caminha ao longo da vida, porque ao ser pai, por exemplo, os processos de identidade são revistos, nós fazemos essas revisões, e também é um tema importante em outras idades. Continuando aqui, a sexualidade, a vivência da sexualidade, não só a ideia de uma opção sexual, mais uma vez a gente sempre pensa na idade mais juvenil, mas ao longo da vida a sexualidade, para ser bem vivida, bem vivenciada, bem experimentada, também é objeto da terapia. Você pode conversar sobre isso. Não é dicas de como fazer sexo, né? São outros temas, digamos assim, que se pensa, que basicamente é como eu me relaciono com a minha sexualidade. Se essa sexualidade é apropriada, se eu sinto adequado, inadequado, etc, etc. No caso, por exemplo, de uma dada percepção masculina da sexualidade masculina, por exemplo, é um objeto de conversa terapêutica central numa pessoa que quer ter uma qualidade de vida. E falo aqui do masculino, mas daqui a pouco falarei um pouco mais também do feminino. Relacionamentos é um outro tema. Aqui o relacionamento é familiar, portanto, irmão com irmão, de filho com os pais, dos pais com os filhos. Depois, relacionamento no trabalho, que é um processo também que tem exigido cada vez mais, digamos assim, temos um processo de precarização no geral do mundo do trabalho, aqui pensando na realidade brasileira, e esse processo tem criado uma angústia no ambiente de trabalho. Então, as relações, as interações no mundo do trabalho acabam sendo, digamos assim, espaços de muitas tensões.
o processo. No mundo do trabalho, então, as relações são fonte de tensões, e quando observamos rapidamente a literatura, nós já temos assim informações de que muitas pessoas são contratadas, por exemplo, porque são hábeis, dominam uma série de conhecimentos, tem lá no currículo os títulos, os diplomas e tudo mais, e na hora da convivência no mundo do trabalho acabam sendo demitidas, porque não conseguem ser alguém que sabe conviver, por exemplo. Portanto, essas interações e relações no mundo do trabalho são palco para esta abordagem aí, e a terapêutica, sem dúvida, é uma ferramenta para auxiliar as pessoas nesse processo. Depois, a ideia de relacionamentos no âmbito conjugal. Relacionamento conjugal. E aí existe a clássica terapia de casal, mas também a terapia que pode ser individual, pensando a questão de casal. Continuando nos outros tópicos, saindo do conjunto de relacionamentos, passo agora para o mundo profissional. Numa perspectiva não da relação, mas numa perspectiva do ajuste profissional, por exemplo. Você opta por uma profissão muito nova, depois de uma certa idade você quer reformular o seu percurso, e uma reflexão em torno do seu trabalho, como que você faz o seu trabalho, não só numa ideia de que eu fiz uma opção errada, mas numa ideia de compreender as dinâmicas subjetivas, pessoais, que você estabelece com o seu trabalho. E isso, obviamente, num sentido de se realizar mais, de ter, digamos assim, capacidade de oferecer mais do seu trabalho, e, ao mesmo tempo, o outro tema aqui seria a reconversão profissional. Eu já fiz um vídeo sobre isso, que é exatamente uma avaliação num dado período que você fez bem uma dada atividade, e que nessa atividade você acumulou um conjunto de experiências e deseja fazer outra. Não no sentido de abandonar tudo que foi feito e começar algo do zero, mas no sentido mesmo de que você descobre coisas ao fazer as coisas. E uma dessas descobertas é que você pode fazer uma ligeira adaptação e uma realização ainda maior numa outra atividade. É claro que a reconversão profissional em épocas de precarização do trabalho, clássico, por exemplo, tem nos obrigado a repensar o que é o mundo do trabalho. Também entraríamos nessas temáticas. Saindo do mundo profissional, um tema que certamente pode aparecer a partir aí dos 35 e em diante é a ideia da espiritualidade. Para muitos, o tema já é presente mais jovens. Eu, pessoalmente, por exemplo, lidei com o tema desde muito novo, mas, no geral, as pessoas acabam, obviamente, exercendo uma profissão, e na dedicação, que é muito exigente, acaba deixando um pouco de lado a espiritualidade em segundo plano. E num dado momento esse tema retorna como uma dimensão pessoal que dá sentido, que dá gás, por assim dizer na gíria, que dá força para eu fazer as atividades localizadas. Então, esse pensamento mais descolado do imediato, mas que ao mesmo tempo ele é o responsável por uma vontade de fazer o imediato, é também um tema que a gente pode trazer para o espaço terapêutico. Aqui, não é a espiritualidade, ela pode ser vivenciada tanto em instituição religiosa, onde digamos que o propósito maior seria propiciar justamente a espiritualidade para as pessoas. Ela pode viver, isso é muito próprio do nosso mundo contemporâneo, moderno, ela pode, digamos assim, manter um contato com a espiritualidade pessoal de outras formas. No processo, pessoalmente, de aconselhamento filosófico, eu diria que a filosofia, uma das suas características é também permitir esta reflexão desta dimensão que aqui eu estou chamando de espiritual. Eu poderia ainda chamar de mística, que é uma outra palavra para este mesmo tema. Às vezes, sobre esse tema, as tradições religiosas acabam apontando certas críticas que a modernidade
a dimensão da espiritualidade, nós vamos ao supermercado comprar um pouquinho de filosofia indiana, um pouquinho de filosofia de uma tribo muito distante e de algum povo da montanha. E dizendo que esse processo acaba sendo um processo superficial, etc, etc. No caso de um processo terapêutico, a possibilidade é exatamente avançar para além desta, digamos assim, coleção, às vezes, de objetos, mas não conseguindo avançar um pouco mais realmente na dimensão psíquica, onde o tema da espiritualidade se apresenta e tem um sentido e tem um papel de articulador da totalidade das minhas ações. O processo terapêutico, especialmente na ideia de uma terapêutica filosófica, tem um repertório aí também que pode ser objeto das sessões terapêuticas. Continuando, comum, num dado momento, as pessoas estarem no início de um novo projeto de vida. E aqui pode ser o novo ensino médio, para o jovem que está chegando no ensino médio aí com 15 anos, 14, 15 anos, para o jovem que está entrando na universidade, no mundo universitário, ou para um trabalhador com 56 anos de idade que agora, depois de passar um longo período desempregado, entrou num trabalho na área de construção civil, por exemplo, e isso é um novo projeto. E o processo terapêutico, neste momento de novidade, em qualquer uma dessas etapas, ele tem como fazer uma caminhada que a pessoa não precisa achar que ela tem que fazer sozinha. A grande descoberta é que ela não precisa fazer isso sozinha, que ela pode fazer com o auxílio de um profissional nesse processo. Por exemplo, no campo dos estudos, eu atendo jovens que está começando o mundo universitário, por exemplo. E, por algum motivo, nós temos um mito que você tem que conseguir sozinho. Você não pode pedir ajuda. Você pedir ajuda é mostrar que você é fraco. E tem aquele jovem, né, muito sem noção, que pede para você fazer o trabalho para ele. Então aquele que sofre, que está num processo de profunda angústia, mas que não tem a capacidade de pedir para fazer para ele, que não é a forma adequada, o que pede para fazer para ele. Né, que diz, não, é facinho. Então, às vezes dá vontade de responder, olha, então vai lá e faz. Mas, na verdade, teria que ter uma didática de explicar para ele que não é bem assim que resolve o problema. Então, você tem este que faz isso, mas você tem aquele que vive um processo de angústia e de solidão profunda e não entende que é possível, sim, ter um processo de acompanhamento de uma outra pessoa que entenda do assunto, que entenda da vida acadêmica e que pode ajudá-la nesse processo de aconselhamento aqui, que é exatamente acompanhar como que se dá o processo de conhecimento, as dificuldades. A gente tem uma palavrinha bonitinha para isso, que é como que a gente conhece, e aí a gente chama de cognição, é uma palavra de outro idioma, para dizer que como a gente conhece, se tiver alguém profissional junto com você, ele pode entender como é o seu jeito, e nesse sentido ele pode te ajudar. E aí você descobre que a pior coisa é você ficar sozinho nesse processo. Que contar com um processo aqui terapêutico, neste setor, é importantíssimo. Porque, por exemplo, quando você não consegue, você se sente fracassado. Então, é um processo terapêutico porque envolve essa dimensão do psiquismo pessoal subjetivo com questões objetivas, no caso, a vida de estudo. Continuando aqui na nossa lista, é importante, e tenho colegas que têm desenvolvido esse trabalho, por exemplo, com o processo do feminino. A terapêutica, você pode, enquanto mulher, levar para a sessão terapêutica questões de ordem do feminino. Eu acho isso importantíssimo. É claro que, no geral, eu aprecio que isso seja feito com uma outra mulher, entre mulheres. Só em alguns casos, que implica a ideia do masculino poder conversar com o feminino, que eu, enquanto terapeuta, homem, me disporia a esse serviço. Mas, no geral,
seria exatamente com terapeutas mulheres. Eu diria que também os processos do masculino é importante, especialmente num período, num momento que vários homens, eu, colegas, terapeutas, professores, nos damos conta, obviamente, de que uma forma de ser masculino não apraz a nós mesmos. E como construir um novo tipo de masculino? Então, o processo também do masculino tem sido objeto, aliás, é muito tímido isso, mas é a solução mais possível que construamos, porque não vai haver uma forma de, digamos assim, desconstruirmos uma masculinidade que nós mesmos observamos. Percebemos que ela não faz bem, não só para quem convive conosco, mas para nós mesmos. E esse processo, portanto, de desconstrução e construção, o processo terapêutico é um espaço oportuno para isso. E por último aqui da minha lista, a ideia das emoções. E eu diria as emoções versus a razão. Nós temos uma cultura que nos ensina, digamos, provisoriamente, um modo de vida racional, mas nós não temos espaço para um processo do emocional. Dentro de nós, portanto, temos a consciência racional, mas nós temos outras forças dentro de nós, e essas forças que, digamos, mais nos interessam são as emoções, como raiva, alegria, ódio, ira, euforia, melancolia. Tudo isso são emoções e que passam desapercebidas dentro de nós. Então, o processo terapêutico é um espaço que nós devemos trazer esses processos emocionais para percebermos que as emoções, no geral, meio que passam no ponto escondido da razão. As emoções estão sempre por trás da razão. Muitas das vezes, obrigando a razão a fazer raciocínios bonitos e maravilhosos, mas que, na verdade, quando a gente descobre qual é a emoção que está ali costurando todo o raciocínio, fica mais claro para nós, podemos compreender o pensamento que tínhamos. A ideia de uma educação emocional, ela é muito escassa na nossa sociedade. No novo modelo que se construiu para o ensino médio brasileiro, mais uma vez aparece a temática de que a escola vai trabalhar esses aspectos como promessa, né? Vai começar o ano que vem ainda. Mas eu, pessoalmente, digo que, na minha história pessoal, eu tive duas instituições de formação, a igreja, especificamente a igreja católica, no meu caso, e a escola pública e depois as universidades. Ainda que no meu caso, os cursos universitários também foi um percurso diferente, porque foi no âmbito da igreja católica. Mas na minha avaliação, eu diria que hoje a instituição Igreja Católica permitiu a mim um processo de formação das minhas emoções. E isso começou lá com 12 anos de idade, de um modo mais espaçado, depois de modos mais intensivos, mas a minha história, portanto, é muito mais marcante, para mim foi muito mais marcante, e foi a formação que faz a diferença na minha vida, que faz a diferença na minha vida, justamente por ela ser espaço para poder trabalhar as emoções. E eu não tive esse espaço para trabalhar na escola. Porque na escola não tinha esse espaço para isso. A escola era mais compreendida como um espaço de ensino de ordem que eu chamaria epistemológica, ou do conteúdo das matérias, e não para apreciar e permitir que se desenvolva todo um cuidado emocional e das emoções, que eu acabei encontrando na instituição igreja. Eu falo aqui não numa perspectiva do crente, né, daquele que acredita, que está dando um depoimento. Hoje eu falo como filósofo e as outras áreas do saber que eu tenho formação,
ainda que coincidentemente, uma delas é de teologia católica, mas é uma abordagem técnica, eu diria, do assunto, que o tema das emoções no espaço terapêutico é o grande tema. Então, todos esses outros temas anteriores poderão ser tratados dentro do grande tema que são as emoções. Deixar as emoções habitarem a nós sem percebê-las, é um erro que a maioria de nós temos feito. Eu diria, para concluir, eu indico, eu cito um filósofo que trouxe esse tema para o âmbito da filosofia, não que outros não tenham falado disso, mas ele acabou sendo uma marca, que foi Spinoza, a tratar de modo muito peculiar sobre as emoções e a razão, como que a razão deve se comportar em relação às emoções. A primeira coisa é não tentar dominar as emoções, porque quem domina são as emoções que dominam a razão. Eu obviamente ensino como professor o pensamento de Spinoza e nós tratamos muito disso. Aí tem um universo que é tratado também no processo terapêutico. Eu diria ainda, para ser um pouco mais justo com a história da filosofia, que Agostinho de Hipona é uma grande referência lá do ano 400 a tratar sobre a singularidade do indivíduo e os processos que, digamos assim, estão dentro de nós, e um desses processos, ou uma dimensão temática, é justamente as emoções ou o tema da vontade. Enfim, tudo isso pode ser tratado numa sessão terapêutica. Espero ter contribuído e, enfim, fiquem sempre à vontade para fazer mais perguntas aqui no vídeo. Eu agradeço a sua audiência e agradeço também o famoso joinha e que se inscreva no canal, partilhe o vídeo se achar interessante. Muito obrigado, até um próximo vídeo.